O microfone é do Paulo. Paulo, pegar o microfone com você. Opa! Aqui. Abraço, querido. Valeu. Obrigado, cara. Senhores, bom dia. Fala, marinheiro. Cadê o grupo, né? Navegou pra caramba, muito legal. Felipe, cara, você falou que agora, assim, o tempo passa e a gente não percebe, né? 10 anos. 10 anos. Vamos ali em São Gonçalo, ver a minha loja. Vamos. E a gente foi lá. A história começou aí. E a gente está aqui. Uma honra muito grande, prazer enorme estar aqui de novo. Os Luizes, cadê o terceiro? Está lá. Luiz Pai não está aqui hoje. Mas é isso, uma honra enorme estar aqui. Deixa eu só pegar então o meu passador e a gente manda ver um pouquinho sobre, o meu não, né? Do Malavota, que gentilmente está emprestando para a gente aqui hoje. Eu vou tentar começar por cima é meio feio, né? Mas se não der certo, como eu ando muito, eu acabo descendo, a gente circula pelas mesas, tá bom? Propósito, cultura e gente. Deixa eu só avançar aqui um pouquinho, tá funcionando, tá? Só para quem ainda não me conhece, na verdade é o seguinte, durante esse período todo a gente teve idas e vindas, né? A gente foi, veio, trabalhou, fizemos trabalho junto, conseguimos conhecer alguns de vocês, mas eu vi muita cara nova aqui hoje. Isso é muito bom, porque a rede está crescendo. Agora, aqueles que eu já conheço, vou pedir, pelo amor de Deus, não me cobrem que eu lembre o nome de vocês, porque eu não vou conseguir. E pior, se eu tentar, eu vou errar. Então é melhor ficar quieto. Então a gente vai sempre fazer aquela cara assim, né? Alguém me ensinou isso hoje mesmo. Faz aquela cara assim, oi, você está bem? E está tudo bem, porque a pessoa não sabe que você não sabe o nome dela. Bom, é isso aí. Vamos lá, seguir a nossa história, só para poder lembrar um pouquinho. Está aqui? Tá? Não foi? Não foi? Não foi também? Foi, agora foi demais. Volta tudo. Epa, vocês já viram tudo? Caramba, nossa, foi demais. Ixi, peraí, deixa eu ficar aqui na frente, gente. Sai daqui. Volta lá no começo, por favor. O que está acontecendo aqui? Não olhem, pelo amor de Deus, não olhem. Olhem para mim, olhem para mim. Pronto, agora aqui. Para cá? Foi. Então vamos lá. Bom, minha apresentação Malavota gentilmente já fez, super obrigado, tá? Franquias simbióticas, esse é o conceito que a gente está trabalhando muito e eu vou falar disso hoje aqui, a respeito inclusive da questão que a gente tem pela frente, que é a questão da cultura. Paulo sou eu trabalho com a ponto de referência e o que a gente faz nessa empresa é isso aqui, integração, inovação e atendimento. É só isso. E o desdobramento disso? Mas isso é a base de tudo. E como a gente trabalha isso, é o que eu queria discutir um pouquinho com vocês, uma honra e prazer enorme estar aqui de novo, só para repetir. Cultura e foco para o futuro melhor. Fala, marinheiro. Terra à vista, navegar é preciso, não existe mar calmo é ruim, né, Luiz? Sérgio. O outro também é marinheiro, mas ok, a gente fala com o Sérgio dessa vez, que era ele que estava lá no comando naquele dia. Então é isso. O que a gente quer discutir aqui hoje, trazendo para vocês? Valores, propósito, causa e atendimento. Onde é que essa coisa toda desemboca? Está aqui, ó, atendimento. Inovação, integração e atendimento, tudo acaba acontecendo ali e esse vai ser o nosso roteiro para a gente conseguir entender que existe uma possibilidade de futuro melhor e é com isso que a gente vai trabalhar. Então, aquelas velhas pegadinhas, para quem já me conhece de longa data, eu ou nós? O que vale nessa história? O que é mais importante? Eu ou nós? Quero a resposta. Nós? Quem falou nós? Nós? Tem certeza? Tem certeza? Essa é velha, essa pegadinha. Você é novo na rede, não? Todo mundo já deve provavelmente saber a resposta disso aqui, porque nós é muito bonito. A gente, né, vamos dar um abraço, vamos cantar junto, vamos fazer olá, que bacana, todo mundo está junto. Mas será que é assim que funciona de verdade? Porque nós pode ser isso aqui. Mas tem uma coisa muito importante nesse nós aqui, se vocês perceberem, são duas cordas. E nós, na verdade, tem que significar para a gente eus integrados. Eu íntegro, eu integrado com o outro, eu ajudando o outro, eu servindo o outro. E aí sim a gente faz os nós. Essa que é a grande história de tudo que a gente fala de cultura, porque a cultura é a base para tudo isso. O mundo lá fora é uma selva, a gente sabe disso. Quem vai chegar na frente é quem correr mais rápido. Mas se a gente tem a união, a força e a solidariedade, a gente consegue chegar talvez mais à frente. Porque, gente, a história da franquia, andorinha sozinha não faz verão mesmo. O que a gente precisa é grupo, e o que a gente vive é grupo.
O franchising é isso. O franchising é união. E por isso a história da franquia simbiótica, porque a gente vai comentar já já. Mas para dar uma alinhada geral, né? O que é cultura? O que a gente veio falar aqui hoje? Cultura começa com isso aqui, ó. Maneira como a empresa faz negócio. Isso não é cultura? Como ela trata os clientes, equipe e fornecedores. Não é cultura? É óbvio que é. Autonomia ou liberdade que existe nela. Cultura. Com detalhe e um adendo. Em franquia, essa liberdade é o quê? Controlada, condicionada. As cláusulas de um contrato, de uma rede, da padronização, de tudo que a gente tem na rede. E acima de tudo é lealdade e engajamento das equipes. Ok, pode ser um bando de palavrinha aqui bacaninha, mas tem uma forma bacaninha da gente entender essa história, que eu vou mostrar para vocês já já, mas antes de mais nada, só para lembrar assim, alguns exemplos de cultura. Cultura é feita de gente, não tenho dúvida disso. Aquele papo que eu tive, aquele olhar que a gente lançou sobre a loja, que não era nem a marca. A marca de vocês, naquele momento, não era nem essa quando eu fui visitar a loja de São Gonçalo. Ainda não era nem Pire de Gril do jeito que a gente conhece hoje, mas estava lá. E na verdade, o que a gente verificou naquela visita lá no Shopping São Gonçalo, era uma adversidade. E essa adversidade, não cabe aqui dizer o motivo de tudo isso, mas essa adversidade deu espaço para que uma oportunidade surgisse. E essa oportunidade não foi em vão, porque oportunidade também é o seguinte, passou, meu amigo, agarra e leva para casa e faz alguma coisa com ela. Mas essa oportunidade foi a chance de se construir algo superior a tudo isso, que é a tal da felicidade. A adversidade gerou uma oportunidade, e da oportunidade se construiu felicidade. Estamos aqui hoje, 10 anos, fazendo o quê? Comemorando tudo aquilo que começou lá atrás. De uma adversidade, a gente chegou a esse ponto hoje. Eu tive a oportunidade, há uns 2 anos atrás, eu entrei numa viagem aí um tempo atrás, né, de saber que história é essa da felicidade. E a gente está trabalhando para construir isso. Ter indicadores, para entender o que a felicidade representa na vida das pessoas, das organizações. E a gente vai fazer isso. O material a gente vai começar a fazer essa pesquisa já, se tudo der certo, ainda nesse primeiro semestre. Mas para que isso? Eu saí do Brasil, fui para a África, Paizeco, no meio dos Himalaias, chamado Paizeco, sem desmerecer o país, mas um país chamado, não é nome feio, Butão. E é lá que existe um indicador chamado Índice Interno de Felicidade Bruta. Para que isso? Para a gente trazer para cá, porque a gente percebe, gente, que felicidade precisa existir dentro das pessoas, dentro das organizações, dentro das marcas. Como fazer isso? Tem a ver com a cultura. E é para isso que a gente vai continuar falando. Cultura representa o quê? Gente, bacana, mas gente que precisa estar em grupos. E vamos fazer uma viagem no tempo, voltar à Era das Cavernas, é o Homem das Cavernas. O que aconteceu naquele momento com o Homem das Cavernas, quando ele ficou ereto, começou a caminhar, o que ele percebeu? Se eu continuar sozinho, eu vou me ferrar. O que eu tenho que fazer? Vamos nos juntar. Eu, você, que estamos aqui próximos, vamos nos unir. E ao se unir, esses homens, o que eles fizeram? Começaram a caçar juntos. Então a ameaça de sobrevivência foi superada. E o homem começou a conseguir sobreviver. E a partir do momento que ele sobrevive, ele caça e divide a caça. E quando ele divide a caça, ele come em conjunto, ele come em grupo. Mais que isso, ele descobre o fogo em um determinado momento e começa a se reunir em torno desse fogo. O que isso representa? Transferência de conhecimento. E aí a gente começa a história da humanidade com relação ao conhecimento e a utilização desse conhecimento. A troca das melhores práticas. O conhecimento que o Homem das Cavernas dividiu ao redor do fogo é utilizado até hoje. E isso a gente vê ao longo da história, que isso acontece de uma forma muito clara, em vários momentos. Troca de conhecimento. Não é essa a história da franquia? Mas acima de tudo, aqueles hominhos que se juntavam lá nas cavernas para caçar, para comer, para compartilhar a caça e conversar sobre as melhores práticas ao redor do fogo, estabelecer uma cultura. E isso é que é a cultura.
Então, essa coisa bacana que eu falei aqui para vocês, que é a definição clássica de cultura, na verdade tem a ver com as trocas que a gente faz, a identidade que a gente assume, porque necessidade é legal, a gente se reúne pela necessidade, mas a gente se mantém unido se a identidade é única. Só que identidade também não é tudo. Identidade a gente poderia trocar por valores, porque os valores é que mantêm a história da cultura. Porque se eu tenho valores igual ao de vocês, eu fico. Se eu não tenho, eu vazo. Por que a gente começou essa história com o pessoal da Billy the Grill há 10 anos atrás? The Grill, né? Hoje é Grupo Alento. Por que a gente começou essa história então com o Grupo Alento há 10 anos atrás? Porque houve identidade de valores. Ninguém fica próximo do outro pura e simplesmente porque há uma necessidade. Ela é transitória, essa necessidade. Ao passo que valores não. Valores são permanentes e a gente se mantém ligado por conta desses valores que fazem com que a gente tenha essa permanência funcionando. Valores, então, nada mais é do que a regra do jogo. Opa, mas é assim que funciona. Como é que funcionam os valores dentro de casa? Porque a nossa escola básica de valores é dentro de casa, né? Então, o que você recebe ali? Os valores da família, daquele núcleo. Quando se reúne em volta da mesa para comer, não é o homem das cavernas dividindo a sua casa, trocando melhores práticas, trocando ideias. É a alma do negócio, é a alma de qualquer pessoa. E isso a gente tem muito claro, que cultura é baseada em valores. Sem valores não tem cultura, assim como os valores vão gerar novas culturas. Esse é o papo, gente. Sem valores a gente não vai muito longe. Cultura e valores. Você, acima de tudo, é um membro da sociedade. A gente vive junto, não tem como. O ser humano é gregário, a gente não consegue viver sozinho. Pode até tentar, vai ser um ermitão, vai para o meio da caverna, vai para o meio do mato, vai fazer o que quiser. Mas sozinho a gente não sobrevive. A gente vive em sociedade e nessa sociedade a gente tem um trabalho. Só que esse trabalho não é feito por si só, né? Existe um trabalho, o trabalho é só, ponto, acabou. Não, na verdade, eu tenho uma vida. E é essa vida que está atrelada ao meu trabalho, que está atrelada à sociedade, é que me mantém unido, próximo das pessoas que mais valorizam aquilo que eu também valorizo. E assim a gente convive bem. Valores. Para exemplificar valores, 3 valores aqui só para a gente, né, entender um pouquinho dessa história. Coragem, generosidade e voluntariado. O que isso quer dizer? Se eu junto vocação, né, a minha vontade de fazer natural para alguma coisa, junto com a minha razão de ser, o que eu estou conseguindo aqui? Coragem. Eu tenho essa vocação. E essa é a minha razão de ser. Eu preciso fazer isso. Então, eu crio o primeiro... Crio não, né? Eu tenho um extrato aqui que é o primeiro valor, que é a coragem. Se eu pegar a razão de ser com a valorização do próximo, eu estou falando de generosidade, compartilhamento, divisão. Aquilo que é meu pode ser seu também. E por último, se a gente junta vocação com interesse e preocupação do próximo, a gente está falando de voluntariado. Não são 3 valores básicos do ser humano? Não são 3 valores básicos das empresas, que deveriam ser das empresas, mas essencialmente vivem dentro do franchising? É isso. Porque quando a gente junta razão de ser, vocação e preocupação com o próximo, a gente extrai esses valores de generosidade, coragem e voluntariado, e aí a gente tem o quê? A interseção desses 3 valores nada mais é do que o nosso propósito. Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Todos nós temos propósitos. A gente acorda de manhã, sabe o que a gente quer. A gente vai para o trabalho, a gente sabe o que quer. E não se engane, porque cada um de vocês tem isso, cada uma das pessoas da equipe de vocês tem isso, cada ser humano tem o seu próprio propósito. A grande questão da cultura é conseguir o quê? Convergir propósitos para a criação de uma causa. Qual é a nossa causa? Por que eu estou aqui? Por que eu vim hoje aqui para Vargem Grande? Eu não sei, né? O pessoal da Taquara já chegou? Ainda não, vô? Não? Não chegou. Está chegando, tudo bem. É porque deu um pau ali na esquina. Mas não importa de onde eu vim, Nova Iguaçu. Está pertinho? Não, mas eu saí de Nova Iguaçu e vim para cá hoje. Qual o propósito dessa história? Onde se converge com o meu propósito? Qual é o propósito da organização? Isso é o que a gente entende como a causa que nos une.
porque propósito todo mundo tem. Propósito é muito bacana, toda empresa deve ter o seu propósito também, mas acima de tudo as pessoas devem ter convergência de propósito para que essa causa tenha que ser voluntária. Não é porque a marca mandou que eu vou ter que fazer, não. Por que eu tenho que fazer só porque a marca mandou? Não, eu faço porque faz parte de mim, eu acredito nisso, e sou voluntário da marca. Diferentemente, né, graças a Deus as empresas estão deixando até de falar de missão, né, aquela coisa pesada. O que é missão? Missão alguém mandou fazer, e aí, né, os nossos amigos, ok, o coronel mandou, tem que fazer. Ok, o cara mandou, então eu faço contra a minha vontade, contra o meu propósito, porque é minha obrigação. Voluntariado não. E causa é voluntariado, nunca missão. Gente, produto, tá? Temos produto, bacana. Porém, tem um detalhe muito importante, que isso tem a ver também com a história da causa, do propósito, da cultura, que é isso aqui, ó, valores. Porque produto, eu copio, descubro quem é o fornecedor, eu analiso, pesquiso, invento, copio e faço igual. Quer dizer, produto, se você não tem, você copia ou pelo menos descobre a fonte. Você consegue fazer igual a todo mundo, mas valores não. Valores, cada um tem o seu, porque valores está no DNA da pessoa. Valores da marca, valores da organização, valores da empresa, está no DNA dela, e ninguém consegue copiar, porque é só ela. Nós, seres humanos, somos diversos, em todos os aspectos. Cada um é um, cada um tem uma marca, cada um tem o seu DNA. E a empresa também tem o seu DNA. O que a gente entende é que essa cultura, ela une esse DNA todo para conseguir fazer com que esses valores sejam transferidos para os serviços que são entregues pela marca. Porque produto, bacana, a gente tem um mix de produto legal, muito bom. Porém, produto pode ser copiado. Serviço não. Certo. Evoluindo então. Nosso prato principal, gente, é isso aqui. É isso que a gente entrega, certo? Estou olhando para o produto de uma maneira diferente. Sim, é isso mesmo. Porque o que eu estou propondo é que a gente olhe o produto que a gente entrega com o nosso propósito e a causa que a gente defende, porque isso é parte da nossa cultura. O que a gente serve se transforma e nos transforma ao longo do tempo. Alimentação, comida tem evoluído ao longo do tempo? Claro que tem. Milhares de anos atrás a gente estava comendo ainda ali, pegava o bicho lá e mordia no osso e mandava ver. Isso mudou. Mudança é uma constante, não só na forma de comer, mas na forma de interagir. E o cliente também muda. Cada vez mais a gente diz, o cliente mudou, e cada vez mais. O cliente muda com uma velocidade exponencial. Se a gente não ficar atento a ele, a gente vai ter problema. Porque o cliente, hoje em dia, ele quer mais por menos. Ele quer o quê? Qualidade com menos tempo. Eu tenho que dar um jeito de fazer isso. Ele quer inovação com menos energia. Ele quer mais transparência com menos complexidade. Ele quer ver, ele quer saber, não quer coisas complexas. Ele quer personalização com menos lealdade. Será que eu vou insistir em atividades de lealdade com o meu cliente? Será que isso realmente interessa? Porque, na verdade, o que ele quer é personalização, serviço para ele, do jeito dele, como ele quer, do jeito que ele gostaria de ser atendido. Mais velocidade por menos atenção. Rapidez, facilidade, tecnologia pode nos ajudar nisso. E por último, mais descoberta por menos dinheiro. O cliente quer experimentar, ele quer vivenciar, ele quer muita coisa, ele quer tudo isso, e a gente tem que entregar. Para não ficar só no cliente, a gente sabe que o mundo também está mudando, e mudando de uma maneira absurda, porque só para a gente fazer uma aulinha de história aqui, vou lembrar de novo, né, um pouco adiante da idade da idade da pedra, na caverna, o que a gente tinha? Por volta do ano 120 a.C., inventaram uma coisinha chamada papel, que 2000 anos depois começa a desaparecer. Mas essa grande invenção aconteceu antes da era cristã. E aí a gente precisou de quê? 1400 anos para que alguma coisa nova acontecesse. A invenção da imprensa, utilização do papel de uma maneira mais mecânica, né? 1400 anos. E daí a gente espera mais uns 300, 400 anos para ver uma outra revolução, que é a Revolução Industrial. E aí vem máquina a vapor, vem eletricidade. Um pouquinho mais adiante vem a história do telefone, né? E mais adiante, isso já na década de
50 com a invenção do computador, década de 70, criação da internet. A mudança que a gente vem percebendo é que tudo começa a acontecer de maneira muito rápida. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei, mas senta e chora, porque a dúvida existe. Ninguém sabe, ninguém se arrisca a dizer o que vai acontecer. Mais uma vez a gente entende que isso só requer o quê? Mais união, mais integração, mais compartilhamento de valores na criação de uma cultura. Porque para ajudar essa história toda, da mesma forma que o cliente muda, da mesma forma que o mundo, a tecnologia muda, a gente também tem uma nova maneira de olhar a economia. E isso tem a ver com isso aqui, ó. A economia criativa nada mais é do que começar a discutir ideias. Legal. E a gente tem aí fábricas de startups funcionando disso de uma maneira bem legal. Só que ela evolui para compartilhada. O que você tem? Eu tenho uma enxada. O que você tem? Eu tenho um carrinho. Vamos juntar e fazer um serviço aqui? A ideia compartilha serviços. Só que a gente evolui para cá. E aí a gente está falando da economia colaborativa, onde todo mundo se ajuda. E mais que isso, a gente evolui para multivalores, porque todo mundo ganha. E quando todo mundo ganha, a gente cria uma espiral ascendente positiva, onde essas economias se integram. Então, assim, o mundo está mudando, o cliente está mudando, o que a gente tem que fazer? Se unir para desenvolver novas ideias, praticar inovação. A partir da integração a gente faz tudo isso acontecer. Porque quando você chega no multivalores, está na hora de fazer o quê? Começar tudo de novo. Chegou aqui, meu amigo, vamos criar de novo, vamos compartilhar de novo, vamos colaborar de novo, para ter multivalores. E aí você cria esse ciclo para a tua vida. O mundo está mudando, gente. Mais do que tudo. Mais do que o próprio ser humano. E é assustadora essa história. Mas dentro da minha atitude, dentro da minha, do meu ambiente, qual é a minha atitude? Eu já mostrei isso aqui algumas vezes para vocês, mas vale repetir, porque o ser humano, assim como o mundo animal, ele pode ser predador, que destrói, ele pode ser parasita, que destrói, mas destrói devagarzinho, ele pode ser competitivo, que disputa, mas ele pode ser, acima de tudo, simbiótico, porque ele ajuda, colabora um ao outro, e aí você cria causa, desde que você tenha a simbiose acontecendo. Cultura é convergência, convergente, com gente. Cultura é feita de gente, cultura precisa de gente. Precisa que as pessoas sejam observadas, que o cliente seja observado. E, acima de tudo, o nosso cliente principal, que é o meu colaborador. Se eu não olho para o cara que está na minha loja para poder atender o cliente, quem vai olhar por ele? Reza, espera que uma luz caia do céu e organize tudo para você. Mas isso é liderança, que só você consegue fazer. A marca não vai fazer por você. Você tem que fazer, porque é o teu território. É o teu processo. O mundo está mudando muito, não girando dessa forma exatamente, mas cada vez mais, mas muda tanto que, aproveitando que a gente está numa convenção cujo tema é navegar, vocês já ouviram falar, descobridor dos 7 mares. O que é os 7 mares? Falta de visão, só isso. Porque o conceito de 7 mares era um conceito da Idade Média, em que os árabes, persas, o povo ali do Oriente Médio, meio que Europa, definiu que os 7 mares que haviam no mundo eram só os 7, e os 7 circundam ali as Arábias e a Europa, acabou, não tem mais. Mediterrâneo, Adriático, Cáspio, Negro, Vermelho, 7 mares. Até que, talvez uns 100 anos depois, a gente começa a descobrir as navegações. E está aqui hoje, não é? Estamos aqui hoje porque as navegações trouxeram outras civilizações e a gente se juntou a elas. E outras culturas se fundiram para formar aquilo que somos hoje. Esse Brasil gigante que a gente é. Muita confusão? Sim, muita confusão. Dá medo, eu digo para vocês, dá medo. Eu acordo todo dia de manhã e penso, o que vai acontecer hoje? Rezo, pedindo, pelo amor de Deus, me dê luz para poder sair dessa confusão que está no dia a dia, mas a gente tem que mudar? Será que eu tenho que mudar? Uma coisa muito importante é o seguinte, a sobrevivência futura. Se eu quero sobreviver no futuro, eu não posso olhar para trás somente. Lembre-se, tempo atrás a gente escutava aquela coisa de QI, Qual é o seu QI? Não o QI que indica não, tá, gente? QI mesmo, o coeficiente de inteligência, que era fundamental, A gente tinha que ter um coeficiente de inteligência. Porém, isso evoluiu um pouquinho aí, já lá para a década de 80, começou-se a falar
quociente emocional. Então não era só inteligência, tinha que ter um quê da emoção, tá? E essa emoção era a evolução da questão técnica da inteligência. Porém, o que a gente tem hoje pela frente é isso aqui, ó, coeficiente de adaptabilidade. Será que eu vou conseguir me adaptar ao que está por vir? O porvir? Tem o quê? A gente tem uma grande vantagem, a gente sai na frente, porque a gente está no sistema de franquias. O sistema de franquias é isso, é a união que nos permitirá garantir o futuro, porque somente unidos, andorinha sozinha não faz verão, é que a gente vai sobreviver nessa história toda, e isso é franchise. Então mudar não, mudar, porque se eu não mudar, meu amigo, eu vou ficar para trás. Mas como mudar? Seguir o trilho não vai levar muito a lugar diferente não, você sabe onde vai dar, e talvez esse trilho termine num abismo. O que eu preciso fazer, mais do que seguir o trilho, na franquia a gente tem que seguir trilho de certa forma, porque é parte do processo, mas eu preciso negociar uma trilha nova, eu preciso colaborar para criar uma trilha nova, eu preciso estar junto com o outro para que a gente consiga multivalores. Isso é abrir novos caminhos, isso é também uma cultura patrocinando inovação. Preciso sim, isso aqui, né? Um sapinho, réptil, sapinho não, desculpa, é verde, mas não é sapo. O que é isso aqui? Me ajudem, já que não é sapo, vai. Quem se lembra? Aula de biologia. Camaleão, o que faz o camaleão? Se adapta, exatamente, dona Mônica, se adapta, e é isso que eu tenho que fazer, né? Vocês concordam? Sim? E eu digo, nananina, não, eu tenho que me adaptar às vezes, mas na verdade eu tenho que ser mais esperto que o tradicional camaleão. Eu tenho que adaptar o ambiente a mim. Isso é gerar inovação, isso é fazer diferente, sair do lugar comum, fazer alguma coisa nova, entender que existe uma oportunidade, opa, lembra? Adversidade, oportunidade e criar felicidade. Se eu fizer isso, a minha prática vai ser referência. Não é isso que eu tenho que ser? Nasci para ser nome de placa de rua ou nome de uma lista de spam? Escolha. O que você quer para a tua vida? Está na tua mão. Você pode fazer diferente. Agora, tem uma coisa que não muda na nossa cultura. Não muda. E o Luiz abriu aqui agora há pouco. Aliás, eu acho que de manhã você devia estar meditando, aproveitando lá na capela, porque você mandou aqui em cima e estava tudo bem. Ninguém diria que você estava doente. Foi super legal, parabéns. Mas tem uma coisa que não muda na história da cultura, que vocês vão ouvir aqui, acho que é o Tom que vai falar, né? Sobre a nossa essência. Sem essência não tem valores, sem essência não tem cultura, e essência a gente tem que ter, porque essa é a essência do nosso negócio. Cultura é entre gente, cultura é, acima de tudo, respeito. Será que eu respeito os nossos combinados? Será que eu respeito as nossas regras? Será que eu respeito aquilo que existe? Tem que, e a gente respeita porque, volto a lembrar, a gente está junto, a gente vive a cultura, a gente vivencia isso na marca, e isso é respeito. E mais, é entre a gente, é respeito, mas também requer gente. Cultura é relacionamento. Isso não é franquia? Franquia vive sem relacionamento? Ah, ok, toma aqui, vai lá, bota a tua loja, bota, aqui está minha marca, vai lá, bota na tua porta e tchau, um abraço. Pode até tentar, mas não vai durar, ok? Respeito, relacionamento, cultura impacta na gente. É reputação. Qual a reputação da minha marca? Isso não tem a ver com a essência, de novo, valores e cultura? Tem, é reputação. E cultura alimenta a gente, é resultado. Cultura é isso, gente. Respeito, relacionamento, reputação e resultado. Eu dependo de tudo isso para poder fazer a minha cultura acontecer. O nosso prato principal, eu disse no início que o nosso prato principal é o amor, óbvio. Me entrego com amor, faço porque eu quero e gosto de fazer assim. Se eu fizer isso, eu tenho meio caminho andado também, né? E aquela coisa de vó mineira que bem começado, meio caminho andado. Começa bem que se eu já tenho uma identidade da cultura, fica legal, porque fica mais fácil fazer. Mas acima de tudo é hospitalidade. O nosso negócio é de entregar produto, sim, mas tem a ver com hospitalidade. O vizinhando, então, nem pensar, né? Não tem nem que questionar.
que o vizinhando é hospitalidade na veia. Eu me lembro muito bem dessa coisa assim, por que o nome vizinhando? Isso aqui é porque está ali em volta da casa, né? Desceu de casa, desceu ali, parou na carrocinha, caramba, é isso, você está no quintal de casa, então isso é hospitalidade. Então, gente, hospitalidade tem 4 pontos importantes que a gente também não pode deixar de comentar. Primeiro, como posso te ajudar? Ajuda o próximo. Isso não é valor, isso não é essência, isso não é cultura, tudo a ver. Outra, interesse genuíno por pessoas, sejam elas quem for, qualquer que seja a posição dela dentro desse processo. É colaborador, é fornecedor, é franqueador, é cliente. Existe um cara chamado cliente externo, né? Pois é, tem também. Então tudo isso tem a ver com interesse genuíno por pessoas, ouvir essas pessoas, entender o que elas querem, poder ajudar, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Elogios por dia, falando de reputação agora há pouco, é isso. Quais são os elogios que eu recebo todo dia? De onde vem? Em função de quê? O que fizemos para gerar aquilo ali? Vocês já chegaram a medir quantos elogios por dia vocês estão recebendo? Deveriam, porque isso representa, melhor dizendo, o resultado do trabalho de vocês. Elogios por dia. E por último, cada vez mais. Estou só repetindo aquilo tudo que a gente falou aqui agora há pouco. Respeito, relacionamento, reputação e resultado. Cada um deles atrelado a um conceito que a gente precisa trazer para o nosso negócio. E isso é a hospitalidade do nosso negócio. Gente ajudando todo mundo para ganhar elogio cada vez mais. Pronto. Fica fácil, né? A gente às vezes fica tentando complicar aquilo que é simples. O nosso serviço, gente, hospitalidade, não tem complexidade. Você está desmerecendo aquilo tudo que eu faço. Não, pelo contrário. Você fazer aquilo bem feito, maravilha. Mas o negócio de fazer a hospitalidade acontecer, não tem muito mistério. Como é que você recebe seus amigos em casa? Eles se sentem bem? Eles querem voltar? É isso é hospitalidade. Agora, se você é convidado para uma festa que não te tratam bem, o que você faz? Você vaza, porque aquele lugar não te merece, e aí você não fica. Então, hospitalidade é cuidar das pessoas, fazer por elas tudo aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. Então, gente, cultura desemboca aqui, como a gente falou lá atrás. Desemboca onde? No atendimento. Agora, o que é fazer tudo isso de cultura, de valores, de causa, para poder, propósito, para levar tudo isso para o atendimento? Tem um detalhe muito importante, que é uma questão que diz respeito à cultura. Até que ponto eu estou indignado com aquilo que estou vendo? Eu tenho que gritar, porque se eu não gritar com aquilo que me incomoda, aquilo que me aborrece, eu vou continuar errando. E as pessoas que estão comigo, a gente toda que está comigo, que vivencia a minha cultura, seja por ser parte dela, ou que se usufrui dela, vai reclamar. E eu tenho que adicionar alguma coisa aqui na minha cultura, que é essa indignação com aquilo que não deveria estar acontecendo. Qual a minha indignação quando eu vejo alguma coisa acontecendo de maneira errada? Ok, tem uma série de questões que a gente tem que colocar aí, uma vírgula, porque isso também tem a ver com a liderança, a maneira como se entrega a liderança, como você pratica a liderança. Mas a indignação com aquilo que não deveria estar acontecendo, deve ser parte da nossa cultura. Se eu quero melhorar, meu amigo, é isso. Como é que eu vou gerar inovação? Primeiro ponto é esse aqui. Fica indignado com aquilo que te incomoda e tenta mudar, porque isso vai fazer a tua marca, o teu negócio ser um pouquinho diferente. Então, recapitulando, cultura tem a ver com respeito, reputação, relacionamento, resultado. Mas não acaba aí. A gente tem mais alguns R's nessa história. Porque, bacana, fico indignado com o que está errado. Aí eu estou falando de gente também que está na minha equipe, né? Gestão de gente. Bacana, o que eu tenho que fazer? Outra palavrinha aí, né, mágica do mercado, eu tenho que ter engajamento. Uau! Descobriu a pólvora, né? Como eu vou fazer o engajamento? Sei lá, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um café da manhã, vamos fazer não sei o que. Tem que fazer alguma coisa, mas tem um caminho que é bem simples, que eu vou mostrar agora para vocês. E isso, só para lembrar que não estou desmerecendo aquilo que vocês fazem, mas o que é simples, mantenha essa coisa simples, não tente complicar. Engajamento, então, funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu comigo mesmo, eu, ser humano. O que eu tenho? Eu quero, né? Porque eu quero ser mais tempo, curtir, aprender, escolher. Eu, ser humano. Eu, como funcionário, colaborador, empregado, seja lá o que for, eu quero ter recompensa. Óbvio, né? Ninguém trabalha por
esporte, a menos que seja um milionário. Não é muito o nosso caso, ok? Mas ainda eu comigo mesmo tenho um segundo ponto, que é o seguinte: eu quero rir, quero me divertir, aparecer, criticar, ser reconhecido. Isso é gente, de novo, e isso é reconhecimento. Será que a minha equipe está recebendo a recompensa devida, o reconhecimento devido? Porque o tal do engajamento vem daqui para lá. Se eu fizer isso, meio caminho andado, bem começado, meio caminho andado. Engajamento vai dar resultado. Como? Aí a gente vê o seguinte: o ser humano, da mesma forma, né? O ser humano cada vez mais está preocupado com o entorno. Que bom, graças a Deus, está deixando para trás aquela coisa egocêntrica, eu. Não, somos nós integrados, eus integrados, né? Então, quando ele evolui do ele consigo mesmo e ele já pensa no próximo, ele quer o quê? Doar, porque ele já tem, ele já se diverte, já gosta, agora ele quer o quê? Doar, somar e ensinar aquilo que ele já sabe, compartilhar, colaborar. Não são só as economias que querem ser criativas, compartilhadas, colaborativas e multivalores. As pessoas também querem isso. Não só com o próximo, mas ele também está preocupado com o mundo, com o seu futuro. Será que meus filhos, netos vão ter esse mundo para viver como eu tive? Se a gente não tomar cuidado dele, vai acabar, tá? Mas essa preocupação do mundo, o que ele quer? Além de doar, ele quer elogiar, recomendar, ser o embaixador e defensor da causa da sua marca. Não é isso que eu quero da minha equipe como um todo? E mais, eu vou levar isso para o meu cliente, porque o cliente, gente, esquece o nome colaborador, pensa cliente, ele não quer isso, ele não quer isso, e se você der isso, ele não vai te retribuir com isso e mais isso? É isso. Engajamento 360 graus é isso. Cuidar para que as pessoas tenham recompensa, tenham reconhecimento, e aí sim elas vão fazer o quê? Elas retribuem, elas entregam, dão de volta. Alguém aqui já fez trabalho voluntário? Levanta a mão, por favor. Bacana, bastante gente, isso é muito legal. Representa o quê? Valores. Isso são valores das pessoas. Por que fez, né, voluntariado? Mas voluntariado, por que vocês fizeram voluntariado? Porque queria fazer bonito, queria construir uma catedral, botar um tijolinho lá no céu para sua mansão futura? Não, fez porque acho que deveria, porque é de você. Uma vez eu fui fazer um voluntariado no Benjamin Constant, a mulher quase me botou de lá porta fora. Falou: se você vê aqui resolver os seus problemas, cai fora. Isso aqui não é para você resolver os seus problemas, nem para você se tornar uma pessoa melhor. Isso aqui é trabalho. Opa, entendi, gostei, vou ficar. E foi assim que aconteceu. Então, gente, se eu quero, eu ganho isso, retribuição vem. Retribuição não é engajamento? Simples, não preciso complicar, tá? Então, para continuar a nossa história, cultura de atendimento tem a ver com os nossos 7 R's. Olha que bacana, né? 7 R's. Respeito, relacionamento, reputação, resultado, recompensa, reconhecimento e retribuição. Isso é cultura de atendimento. Isso é fazer aquilo que o cliente quer, para que a gente receba aquilo que nós esperamos receber dos nossos clientes e, acima de tudo, dos nossos colaboradores, porque eles são os caras que estão na ponta e merecem ser valorizados por isso. Sem eles, nada acontece. Vocês estão tirando várias fotos, eu estou achando ótimo. Estou me sentindo um popstar aqui no alto. Porém, relaxa, porque essa apresentação está com a Lívia e ela pode passar essa apresentação para vocês sem problema algum, tá? Combinado, Lívia? Então, pode continuar tirando foto. Tá? Meu ego está inflando aqui, né? Mas vamos embora. Navegar é preciso, certo? À frente, descobrir coisas novas. Essas minhas viagens malucas, né? Eu fico assim, onde é que eu posso aprender alguma coisa? Aí foi a história do botão, fui para lá, aprendi a história da felicidade. Só que uns 2 anos antes, tinha acontecido, 2 ou mais talvez, tinha acontecido uma outra história interessante. Eu tinha viajado para os Estados Unidos para ir para a NRF, que acontece em janeiro, e aí eu ia ficar para a IFA, que é a Feira Internacional de Franquias, que acontece lá também, só que acontece 1 mês depois, quando termina a NRF. Falei, caramba, se eu voltar para o Brasil, o que eu vou fazer? Vou ficar lá, vou ver, né, carnaval, não vou ganhar nada com isso. Que tal passear no Japão? E assim foi feito. Saí dos Estados Unidos, fui para o Japão. Eu
sempre tive um sonho de infância de conhecer o Japão, até porque quando eu era garoto, né, a gente tinha, vocês devem ter isso também, a gente falava assim, se cavar um buraco aqui, vai sair lá no Japão, né? Então a gente cresceu pensando nisso, né? Agora, pasme, quando eu cheguei no Japão, estava falando com a recepcionista, é claro que eu não falo japonês, mas estava falando com ela em inglês, do Museu de Tóquio. Aí ela falou, aí eu falei para ela, e ela falou assim, como assim? A gente pensa a mesma coisa, a gente vai sair no Brasil? A gente vai se encontrar no meio do caminho, então, né? É assim, engraçado, isso é cultura, né? De novo, volta na cultura. Você sair daqui, vai chegar lá e eles pensando a mesma coisa, atravessar o globo para poder chegar do outro lado. Mas essa história do Japão, para mim, eu fui lá a primeira vez, fui passear, foi lindo. Só que eu saí de lá com a pulga atrás da orelha, eu falei, tem muito mais nesse país, e isso diz respeito ao trabalho. O japonês, sabe aquela coisa do fazer assim? Você já, então, esse nome, não me pergunto qual é o nome disso, mas é a reverência japonesa. Vocês sabiam que isso significa o seguinte, quanto mais você abaixa, vou já dizer, não tem problema. Quanto mais você abaixa, mais respeito você demonstra pelo outro. Ascendência japonesa? Coreana. Desculpe, não pode misturar. Você faz também, não é verdade? Desculpe, eu não conheço a Coreia, adoraria, espero um dia ir lá. Mas essa coisa de baixar a cabeça é reverência. Então, às vezes você vê isso, né, acontecendo, um fica assim, o outro faz assim também, está tudo doido, né, batendo cabeça, né? Nada, está mostrando respeito pelo outro. E aí você começa a entender o que significa serviço no Japão. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, opa, vou ter que voltar para cá para entender esse negócio melhor. E assim foi feito. No ano seguinte, entre um evento e outro, falei, opa, vamos alugar um apartamento no centro de Tóquio. Aluguei um apartamento no Airbnb, baratinho, consegui pagar, né, um preço que eu gastaria aqui de volta para fazer isso tudo, e fui para o Japão, fiquei mergulhado em Tóquio, morando lá um mês para entender essa coisa toda. Escrevi um monte de coisinha, coluninha rápida para poder falar dessa história toda, tipo, o japonês não entrega o dinheiro. Isso foi até semana passada, tinha uma matéria no Globo, eu achei bem legal até sobre isso. As minhas foram publicadas antes, está no Facebook, já tem uns 4 anos, está lá, se quiserem ver, pode ver lá, não estou mentindo não. E eles falaram tudo que eu falei lá. Mas essa coisa de entregar dinheiro, não, porque a minha relação com o cliente não pode ter interferência do vil metal. Então o que eu faço na hora de pagar? Eu pego meu dinheiro, boto numa bandejinha, aí a funcionária do caixa pega a bandejinha, pega o dinheiro, depois ela bota o troco na bandejinha e eu pego o dinheiro da bandejinha. Vocês vão falar, tá doido, né? Mas o japonês é ritualista, não sei se os coreanos também, devem ser, porque é o asiático ali, né? E ele vive do ritual. Mas por quê? O vil metal não interfere. E o serviço no Japão é clássico. E isso tem a ver com cultura. Por que o japonês é assim? Porque ele já nasce para servir. Isso tem uma série de complicações, entre eles também, óbvio. Cultura. Cultura não é só um marketing, tá, gente? Tem as desavenças também da cultura, mas isso que é o legal. Ela é viva, né? Ela está ali no dia a dia. Mas essa coisa da cultura tem tudo a ver com aquilo que a gente faz e como as pessoas nos reconhecem. Respeito, relacionamento, reputação, o resultado vem. E para aqueles que se relacionam com a gente está falando de recompensa, reconhecimento e, acima de tudo, retribuição como defensor, embaixador da marca. Navegar é preciso. A gente está aqui hoje porque os portugueses vieram para cá pela primeira vez. Os índios já estavam aqui. E tem uma série de questões nessa história toda, mas não vamos falar questões, né, sociais nossas. A gente tem que pensar naquilo que a gente fez, que é o navegar é preciso. Terra à vista. E eu tenho que olhar para o meu futuro e pensar, terra à vista. Porque para quem está no mar calmo nem sempre é sinal de bom marinheiro. Obrigado, eu não estava te ouvindo, desculpa. Só que eu preciso continuar navegando para entender que eu preciso também fazer o quê? Ter um manifesto inteligente, né? O que é o meu manifesto inteligente? É fazer o bem. Eu tenho que fazer bem ou eu tenho que fazer o bem? O meu manifesto, o que é o manifesto? Né? É a maneira como eu me porto, é a minha atitude. E a minha atitude tem que ser inteligente, levando em consideração gente. Porque gente me ajuda a fazer o quê? O bem. E quando eu tenho gente fazendo bem, eu tenho que entender para quem eu estou fazendo bem. Volto a chamar a atenção da liderança e gestão de gente. Quem é o primeiro na fila? Meu colaborador. Quem vem em segundo? Meu cliente. Então vamos trabalhar em sequência dentro desse processo. Porque se eu não cuidar do meu colaborador, quem vai cuidar? Ele que reze para poder atender bem o cliente. E mais, a empresa ela tem três níveis que ela pode se desenvolver. Ela pode ser eficiente e ela pode evoluir para ser eficaz, assim como pode evoluir para ser efetivo. O que isso quer dizer? A empresa eficiente tem cultura de resultados, é gente se virando e sobrevivendo.
Funciona. No curto espaço de tempo, sim. E se rezar para fazer direitinho, até continua. Mas a gente tem a eficaz. Essa aqui tenta fazer tudo certo. Essa aqui prioriza para ser eficaz. Aquilo que é mais importante, menos do que urgente, para uma cultura de qualidade, onde todos acreditam e fazem com certo prazer e orgulho aquilo que tem que ser feito. Evoluiu, mudou de nível, mas a gente tem empresa efetiva. O que é o conceito de efetividade? Esse aqui faz tudo certo, não importa o que. Esse aqui prioriza para ter melhores resultados. E esse aqui escolhe aquilo que precisa ser feito para ser de fato efetivo e alcançar o resultado que quer. E essa é a cultura de causa de servir. Por quê? Porque aqui a gente tem embaixadores da marca, eus integrados. Todo mundo vivendo, trabalhando para que o cliente saia feliz. E isso vai nos gerar o quê? Reputação sustentável. Pensando e agindo como cada cliente. Se eu fizer isso, eu estou bem. E isso vai facilitar muito. Mas eu preciso ter não só o manifesto, mas eu também tenho que ter uma cultura inteligente. Gente trabalhando com inteligência para fazer bem feito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, esse é o fita de Memos, né? Essa fita que ela não tem início, não tem fim. Ela fica aí eternamente girando, certo? Não tem início, não tem fim. E o que isso representa? Significa que eu tenho que ser competente e cuidar da minha produtividade, mas eu também tenho que ser diferente e trabalhar inovação. Como é que eu faço isso? Existe um conceitozinho bem bacana que é o seguinte: toda empresa tem que ser digna, trabalhar com dignidade, respeitar o meio ambiente, respeitar o meio, respeitar as pessoas, respeitar aqueles que estão ligados a ela. Mas ela também tem que ser o quê? Valiosa aos olhos do cliente, que ele vai olhar e falar: você tem o que eu preciso, e eu valorizo isso. Importantíssimo. Não só isso, mas ela também tem que ser organizada. E isso é a essência do franchising, né? Organização e padronização. Padronização é franchising. E mais, ela tem que ser rara. Rara porque poucos entregam aquilo que eu entrego da maneira que eu entrego. Se poucos existem, eu sou nesse mercado. Mas só isso, de ser digna, valiosa, organizada e rara, não sustenta. Eu preciso também ser inimitável, nem que seja num curto espaço de tempo, e criar uma estratégia zigue-zague. Se eu faço zig, todo mundo faz zig também, então na hora de eu fazer o quê? Zag. Aí todo mundo faz zag. Eu faço de novo zig, zag, zig, zag. E assim eu estou na dianteira. Eu sou locomotiva, não sou vagão nessa estrada. Eu vou abrir trilhas porque eu sou locomotiva. Se eu seguir os outros, se eu estiver copiando quem está na minha frente, eu estou seguindo o trilho. E o outro está fazendo zigue-zague. Eu estou abrindo o zigue-zague. Então essa é que é a história. Agora, como é que a gente faz isso? Posso ajudar? Ser digno é isso. Ajudar quem está conosco. Valiosa. Elimina aquilo que não é legal. Elimina o irrelevante. Porque o cliente vai valorizar. Se você eliminar aquilo que não é legal, você vai se tornar mais valiosa aos olhos do cliente. Organizada porque ela faz certo, mais rápido, mais barato e faz melhor. Isso é o que a organização me propõe. Para isso a gente tem processo. Por isso é que a gente diz no franchising que o processo tem que ser seguido. Óbvio, para ser o quê? Organizado. Mas eu tenho que fazer diferente, para ser raro. E mais, eu tenho que inventar piração, fazer outras coisas, porque eu tenho que ser inimitável, nem que seja no curto espaço de tempo, para poder fazer o zigue-zague que a gente comentou agora há pouco. Felicidade, gente, é isso. Daquela adversidade que eu falei no início, que é a história da marca, daquela oportunidade que surgiu, foi criada então a história da felicidade. Isto é que é franchise. Franquia simbiótica tem isso. Por que o peixinho pequeno está feliz quando ele se alimenta do couro do tubarão? Porque ele está recebendo a alimentação dele. E por que o tubarão está se sentindo feliz? Porque ele tem lá o seu casco, o seu couro, sei lá o nome que se dê, limpo por aquele peixinho. É um ajudando o outro, colaborando com o outro. Não estou dizendo que a franqueadora seja tubarão não, tá? Não tentem fazer essas analogias não. E nem tem peixinho pequeno aqui não, porque peixe grande aqui tem aos montes. Mas felicidade é para isso que a gente trabalha. E cultura torna a vida da gente mais divertida. Não tenho dúvida disso. A gente trabalha, como eu falei para vocês, o nosso prato principal é amor. O nosso prato principal é hospitalidade. E isso, cara, diverte a gente pra caramba. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai ter uma operação muito mais bacana, mais leve, mais feliz. E a gente vai voltar para casa no final do dia mais feliz também. Senhores, muito sucesso. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Está aí, contato, se quiser, depois vão receber essa apresentação. Honra, Luizes, super obrigado. Mônica, super obrigado pelo convite.
Lívia também foi lá. Muito obrigado e boa conversão. A gente vai estar por aqui, vamos estar falando mais adiante. Super obrigado. Paulo!